de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Caro irmão, cara irmã, neste sábado, dia 8 de agosto, a igreja celebra a memória de São Domingos. São Domingos que viveu no século XIII da nossa era cristã e é o fundador da chamada Ordem dos Pregadores, ou os dominicanos. E hoje a igreja nos traz uma palavra do século XIII, que é tirada dos escritos diversos da história da Ordem dos Pregadores. Esse texto, de modo particular, fala um pouco sobre São Domingos. O título que a liturgia das horas nos traz é Falava com Deus ou de Deus. Ouçamos então com bastante atenção esta palavra que vem hoje como ensinamento, como catequese, para favorecer com que cresçamos ainda mais na vida cristã e estejamos sempre mais próximos de Jesus. Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto o arrebatava que sem dificuldade era reconhecido como vaso de honra e de graça. Possuía serenidade de espírito extremamente constante, a não ser que a compaixão e a misericórdia a turbassem. E visto que o coração jubiloso alegra o semblante, revelava exteriormente a placidez do homem interior pela benignidade visível e alegria do rosto. Em toda parte, mostrava-se homem evangélico por palavras e atos. Durante o dia, com os irmãos e companheiros, ninguém mais simples, ninguém mais agradável. À noite, ninguém mais vigilante, nem mais insistente de todos os modos na oração. Falava raramente, vivia com Deus na oração, e sobre isto exortava os irmãos. Havia um pedido a Deus que lhe era frequente e especial, que lhe concedesse a verdadeira caridade, eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. Assim fazia, porque julgava que só seria verdadeiramente um bom membro de Cristo quando se entregasse totalmente à salvação dos homens, como o Salvador de todos, o Senhor Jesus, que se ofereceu todo para a nossa salvação. Para este fim, após madura e demorada deliberação, fundou a Ordem dos Frades Pregadores. Exortava constantemente por palavras e por escrito os irmãos dessa ordem a que sempre se aplicassem ao Novo e ao Antigo Testamento. Trazia sempre consigo o Evangelho de Mateus
e as epístolas de São Paulo. Lia-os tanto, a ponto de sabê-los quase de cor. Por 2 ou 3 vezes eleito bispo, recusou sempre, preferindo viver na pobreza com os irmãos a possuir um episcopado. Guardou ilibada até o fim a limpidez de sua virgindade. Desejava ser flagelado, ser cortado em pedaços e morrer pela fé cristã. Dele afirmou Gregório IX: conheci um homem que seguiu em tudo o modo de vida dos apóstolos. Não há dúvida de que esteja unido nos céus à glória dos mesmos apóstolos. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje ouvimos esse belíssimo testemunho acerca de São Domingos. Testemunho que é tirado dos escritos da história da ordem fundada por ele. A ordem dos frades pregadores, depois chamados de dominicanos, porque fundados por São Domingos. Pois bem, um belíssimo testemunho a respeito de São Domingos, de como se comportava, de como agia diante do mistério de Deus, de como lutava constantemente para aumentar mais e mais a amizade com o Senhor. Na oração, na prática do bem, no exercício da caridade, São Domingos se configurava cada vez mais ao Cristo Senhor. E com isso nos ensina, no dia de hoje, que também nós somos chamados a nos configurarmos a Cristo. Ou seja, a resplandecer em nós o rosto de Cristo, a nos tornarmos sempre mais parecidos com o Senhor, a criarmos sempre mais intimidade com o Senhor. São Domingos queria falar de Deus, mas queria, em primeiro lugar, falar com Deus. Aliás, esse é o título que traz esse texto na liturgia das horas. Falar com Deus ou de Deus. Esse, irmãos, deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso propósito. Falar com Deus antes mesmo de falar de Deus. E falar de Deus como uma expressão da experiência de quem fala com Deus. Domingos é apresentado para nós hoje como um espelho que precisa ser imitado e que pode ser imitado por nós se quisermos realmente estar mais próximos do Senhor. Vendo a conduta dos santos, nós compreendemos o que agrada a Deus e qual o caminho que nós devemos tomar. O caminho da intimidade com o Senhor e da caridade. Aliás, o texto que nós ouvimos traz justamente esta afirmação de que algo que Domingos clamava com insistência na sua oração e que pedia insistentemente a Deus era a graça de viver a caridade, de praticar a caridade.
Isso, irmãos, porque São Domingos sabia que a caridade é a chave da salvação. O amor verdadeiro, autêntico, é a chave da salvação. Que possamos, então, deixar penetrar no nosso coração essa palavra, esse testemunho a respeito de São Domingos. Que tenhamos também o anseio de imitar a vida dos santos, sobretudo na oração e na caridade, que nos tornam cada vez mais configurados a Cristo e íntimos de Deus. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia também dedicado a Nossa Senhora, coloquemos diante de Nossa Senhora, da Mãezinha do Céu, a nossa oração. Nosso agradecimento a ela por ser a nossa intercessora, nosso ato de consagração à Mãezinha querida. O sábado, dia que lembramos de Maria de modo particular, seja para nós um dia de encontro com Deus e também de encontro com Nossa Senhora. Nesta consagração, coloquemos diante de Maria também nossos pedidos, nossas preces e nossos agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha um sábado realmente abençoado por Deus. Hoje, que já é véspera do dia do Senhor, possa ser para você uma oportunidade realmente de se preparar para celebrar o grande mistério da nossa salvação, a Páscoa semanal, a Páscoa do Senhor, no dia de amanhã. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.